Agora vamos ouvir a professora Luciane Lazari. A experiência como editora vai ser importante para nós. Bom dia. Bom, inicialmente eu queria agradecer à organização, ao Abel e aos demais membros da Cielo pelo convite para participar desse painel. Dizer que aprendi muito nesse tempo, continuo aprendendo, tenho muito mais, talvez, dúvidas do que certezas hoje, depois de alguns meses trabalhando. E a intenção aqui é mostrar um pouco das que eu chamei de desafios, até tinha colocado esse título, mas ontem, após a fala do presidente da FAPESP, quando ele disse que os norte-americanos têm desafios e nós temos problemas, então acho que nós realmente temos desafios à frente como editores de periódicos. Bom, esse painel ele teve a colaboração de alguns participantes, né, além dos que estão aqui, e eu queria destacar somente a doutora Cláudia Medeiros, que fez uma colaboração ao painel, a Janete Estevão, que é bibliotecária da Universidade Federal do Paraná e responsável pela implantação de um portal de dados científicos na nossa universidade, certificado pelo R3 Data, e do Dr. Sushi Anand, que é pesquisador da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e que é um defensor dos dados abertos e do ensino aberto a todos. Além destes, eu contei com a colaboração também do Dr. Rafael Porte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é coordenador da Rede de Dados de Pesquisa Brasileira, que faz parte de um grupo de trabalho da Rede Nacional de Pesquisa e do IBICT. Então, esses foram os nossos colaboradores do painel. Então, a gente poderia falar sobre Open Science nos seus diversos aspectos, e para cada um desses aspectos, dessas dimensões, a gente poderia ter inúmeras discussões. Então, a minha função nesse contexto foi tentar entender o processo proposto para a Cielo, para os próximos anos, sob o ponto de vista do editor. Quais seriam os nossos desafios, as nossas dificuldades. Como eu sou cartógrafa de formação, meu pensamento está sempre associado à componente espacial, então eu não tenho como dissociar uma coisa da outra. E para tentar ilustrar o que o conceito aberto, quando a gente fala de ciência aberta, desse conceito aberto, o que ele significa, no meu ponto de vista, a importância dele para a sociedade como um todo, eu vou trazer um exemplo que é muito próximo à minha área e que eu acredito que possa dar um pouquinho a dimensão para vocês. Ontem, né, e durante esses dias da conferência, foram ditas várias coisas sobre a ciência aberta, e eu gostaria de acrescentar que ela pode, de certo modo, salvar vidas. Acredito que todo mundo se lembra, em 2010, do terremoto que ocorreu no Haiti, e que foi extremamente devastador para aquela cidade. Naquela ocasião, centenas de voluntários foram até o local para tentar ajudar. E havia um problema simples para ser resolvido. Não existiam mapas no Haiti. Então, se passou a uma iniciativa voluntária e aberta, a partir de um projeto chamado OpenStreetMap, que é um projeto que visa mapear o mundo com dados abertos, obtidos por meio de voluntários, o que a gente chama de colaborativo. No primeiro dia, essa era a situação da capital após o terremoto. Então, esse era o mapa que existia no dia 1 dessa ação. No dia 3, houve uma certa evolução e, em 3 semanas, 28 dias, toda a capital tinha sido mapeada, com recursos advindos de empresas que abriram seus dados, que disponibilizaram seus dados e que permitiram que voluntários pudessem mapear. Então, cada um desses pontinhos azuis era um ponto, um acampamento de pessoas que tinham perdido suas casas, etc., e que precisava ser atendido de alguma maneira, com água, com suprimentos
Então, tudo isso foi possível porque se deu abertura aos dados. E esses dados estão disponíveis para qualquer pessoa que queira utilizá-los em qualquer região do mundo. Então, esse é um exemplo. Então, voltando a esse aspecto do Open Science, a gente tem algumas dimensões, né, que a gente poderia colocar que são as mais próximas a nós, que são os manuscritos que nós temos acesso, que todo mundo está acostumado a ter acesso aos manuscritos, mas a gente também tem um conjunto de dados e um conjunto de métodos que faz parte do processo de investigação científica. Entretanto, a gente não sabe, a gente sabe muito pouco quando um periódico é publicado a respeito dos dados e métodos. Então, o desafio talvez seja esse. E para ilustrar um pouquinho o quão grande talvez seja esse desafio, que eu acho que é uma mudança da mentalidade do pesquisador, e não só, não é papel do editor fazer isso, mas isso é uma mudança de mentalidade das instituições de pesquisa, dos professores, para que essa cultura da disseminação dos recursos esteja presente. Então, uma pesquisa que foi feita recentemente na Federal do Paraná tentou identificar, dentro de 3 departamentos, 3 programas de pós-graduação, se os pesquisadores tinham o hábito de documentar e compartilhar seus dados. E alguns dados que são interessantes é que, por exemplo, isso não é privilégio da área para a qual os pesquisadores estavam trabalhando, que são a área que tem a ver com dados espaciais, mas acho que em toda a área de pesquisa, a coleta de dados é uma etapa bastante difícil, e o processo de coleta de dados, ele é, às vezes, demorado e burocrático. Isso não é só na nossa área, não é um privilégio da nossa área, mas em qualquer área de pesquisa. E as dificuldades encontradas é a inexistência de dados, ou desconhecimento dos acervos, ou políticas de acesso e licenciamento. Só para deixar claro, né, as perguntas 2 e 3 têm mais de 100%, porque eram várias escolhas que os respondentes poderiam escolher. Bom, agora, talvez o ponto importante aqui é que, em relação ao armazenamento de arquivos, 13% simplesmente não armazenavam seus dados. E 32%, 36% diziam não compartilhar seus dados. Então, isso pode nos dar, embora seja uma amostra pequena, isso pode nos dar um indício de alguns desafios que nós teremos que enfrentar para quebrar esse paradigma do dado ser privilégio ou propriedade do pesquisador. Então, deste modo, eu talvez vá ser um pouco repetitivo agora nos próximos slides, mas eu gostaria de destacar alguns critérios que já foram falados aqui nos outros dias, que são diretrizes que a Cielo está nos indicando para atingir esse conceito de ciência aberta. Então, entre eles, os preprints, a publicação contínua, a gestão de citações e referências de dados, códigos e materiais e práticas editoriais. Eu vou me ater simplesmente a esses 2 últimos, por questões que eu acho que são talvez mais relevantes. Os preprints já foram discutidos em outros painéis, a publicação contínua acho que já é algo um pouco mais simples de ser atingido. Então, em relação à gestão de citações e referências, esses textos foram retirados de documentos da Cielo, disponibilizados recentemente. A gestão de citações e referências tem a ver com a disponibilidade e referenciamento de dados, métodos e materiais, de modo a potencializar condições de reprodutibilidade dos resultados e reuso de dados, códigos, etc. Em relação às citações de referências de dados, códigos e materiais, a Cielo recomenda inicialmente que se faça uma orientação num primeiro momento e na sequência, que se passe a exigir essa documentação e essas citações dessas referências de dados e métodos. Ainda em relação a essa questão das citações de dados e códigos e materiais, existe a liberdade do periódico de indicar os repositórios de dados e softwares que podem ser entre aqueles que a Cielo vai recomendar ou outros que o periódico entender que são adequados aos seus dados e que podem ter as questões, obviamente, de segurança dos dados preservados.
Essas citações, né, as questões de citações de referências, elas têm a ver com o alinhamento, né, dessas diretrizes aos órgãos e comitês internacionais, como é o caso do COP, e, obviamente, que quando a gente fala de práticas editoriais, a gente está também falando de indexações e de critérios de autoria, que devem estar explícitos nos artigos. Bom, como eu coloquei que a gente tem desafios, eu separei os desafios, do meu ponto de vista, em duas partes. Aquilo que eu chamei de desafios que são externos aos periódicos, ou seja, que nós não temos muito como gerenciar, isso vai acontecer de todo modo, que tem a ver com essa mudança na visão da própria pesquisa, de que pesquisador não é dono do seu dado, né? E que vai ter que existir uma instrumentalização dos pesquisadores no uso dessas novas tecnologias para que se crie um plano de gestão de dados, ou seja, ciclo de vida desde a coleta até a divulgação. E isso exige organização e documentação. Então, eu volto lá à pesquisa feita na universidade que dizia que 13% das pessoas não armazenavam seus dados. E quando a gente fala de organização, para quem é professor, sabe qual é a confusão que se pode fazer com arquivos de alunos, né? Então, só para não deixar a coisa tão tensa, né, todo mundo já passou por isso, é o arquivo final, 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 agora mesmo é final, né? Então, essa é uma das questões. Além disso, a gente tem uma grande questão que é um alinhamento das agências de fomento a esses critérios, como elas vão atuar em relação a isso. Como nós, pesquisadores, professores, editores, vamos ser demandados por essas agências para atender aos critérios que serão colocados. Como que a gente vai lidar com a qualidade do dado? Né? O dado vai estar armazenado em repositórios. E qual a qualidade desse dado? Como é que a gente vai avaliar se a gente quer que esse dado seja reusado e que as pesquisas sejam replicadas? Como que a gente vai avaliar a qualidade desse dado que está lá colocado? E, obviamente, que a gente tem que atender aos critérios FAIR. Né? Os dados produzidos, a pesquisa produzida vai ter que atender aos critérios FAIR. Em relação aos desafios internos aos periódicos, acredito que um dos grandes questões seria a adequação das normas que nós vamos ter que fazer para atender a todas essas questões, dos pré-prints, da publicação contínua, das citações, e na transparência e avaliação por pares, né, que também já foi discutido aqui, qual vai ser o modelo de avaliação por pares que cada periódico vai adotar, considerando esses novos critérios. Vai ter que existir um período de disseminação interna desses critérios para os editores e revisores, porque não basta o editor-chefe estar ciente, mas toda a equipe envolvida tem que estar ciente desses novos critérios. E uma questão importante que eu acho é o conhecimento dos repositórios de dados disponibilizados por área, que tem que ser feito em conjunto com a Cielo. Além disso, cada uma das áreas tem especificidades que vão se adequar a esses critérios, né? A gente não pode pensar que isso é algo que é linear em todas as áreas, porque existem questões de confidencialidade de dados, de sigilo e de diversidade de dados que devem ser considerados internamente a cada uma das áreas. Então, critérios que se adotam para as áreas de engenharia não são os mesmos para as áreas de saúde e assim por diante. E, novamente, como que o periódico, agora falando como editor, como que os editores vão lidar com a questão da qualidade dos dados. Existem dois momentos, né, dessa questão da qualidade. Uma é no momento em que o pesquisador está produzindo e disponibilizando o seu dado, e a outra no momento em que a comunidade está sendo possível de consultar esse dado. Como que essas questões vão ser discutidas. Enfim,
Dentre todas essas dimensões, né, que a gente tem do aberto, tem algumas aqui, eu acho que elas não se esgotam nessas, mas para além das questões que a gente normalmente coloca, que são dados, métodos e software, eu acho que existem outras muito críticas, como, por exemplo, e talvez nem devessem ser discutidas, como ética. A gente não deveria discutir ética na publicação, ela deveria ser intrínseca ao pesquisador e ao processo de pesquisa. A gente não deveria discutir, talvez, propriedade intelectual, isso faz parte do processo de produção científica, mas isso tem que ser discutido, isso tem que ser levantado em diversos aspectos. Bom, como eu falei no início, eu tenho muito mais questões do que certezas, né, mas eu acredito que esse fórum é extremamente importante e com o auxílio que a Cielo sempre nos deu, nós vamos conseguir, pouco a pouco, implementar essas novas diretrizes. É isso, muito obrigada. Então, agradecer à professora Luciene.